Fala aí, rapaziada, muito boa tarde para vocês. Canal Conhecimento e Libertação tá no ar, estudos bíblicos. Vamos trazer um vídeo aqui hoje para vocês das cartas de Paulo sobre a lei e a graça. Quem vive pela lei, quem vive pela graça. A aplicação da lei hoje e a aplicação da graça. Vamos trazer isso para este vídeo e vamos fazer uma junção de peças para vocês compreenderem certos versículos em si. Peguei de cara logo Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 fala o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça é o que é, rapaziada? É um favor imerecido, né? Você não merece, mas mesmo assim você tem, né? Que é o que? A salvação, que é o Espírito de Deus te tirar do mundo, tirar do pecado e te ligar de volta a Deus. Nós não merecemos isso, mas Ele nos dá pela graça, pela misericórdia, né? Por meio da fé. Certo? No livro de Gálatas também tem sobre isso, né? Gálatas 2,16 fala o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido que em Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, rapaziada, não é pela lei, né? Não é pela lei. Isso caiu por terra, a lei caiu por terra lá em João Batista, né? Se eu não me falha a memória, acho que é no livro de Lucas. Evangelho de Lucas fala que a lei ela caiu em João Batista. A partir de João Batista, que ele veio trazer, ele é um anjo, digamos assim, um mensageiro que traz as boas novas, digamos assim, né? O reino de Deus. Ele prega uma mensagem diferente, né? Quando ele vai batizar, ele vem preparando o caminho para o Messias que ia chegar. Mas a partir de João Batista, ele já prega pela graça. Ele já prega para você receber o Espírito de Deus, né? Não a lei que era praticada pelos fariseus, saduceus, o povo daquela época, né? Na mesma parada, Gálatas ainda, né? Gálatas 3, versículo 10 ao 13, né? Fala o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, certo? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. O que isso quer dizer, rapaziada? No Antigo Testamento, quando a lei veio, certo? E, digamos assim, tem esse versículo no Antigo Testamento, fala: maldito é aquele que não pratica, né, as leis deste livro escrito, certo? Que era o que? As 613 leis de Moisés, digamos assim, né? E o que acontece? Quando você vive debaixo da lei, você está vivendo debaixo desta maldição em si, entendeu? Quando você abandona a lei, certo? Você vai pela graça, você abandona a lei, você sai debaixo dessa maldição. Seria como, essa maldição, rapaziada, seria como um fardo, né? Quando você tenta ir pelo caminho da lei, né? A palavra do Senhor, ela coloca um fardo sobre você. A maldição é um fardo, certo? E fala o seguinte: se você, maldito é você, se não cumprir todas as coisas que estão escritas, certo? Então, se você tem na sua cabeça que você vai ser salvo pela lei, se você sai uma vírgula sequer da lei,
você está amaldiçoado. Vocês compreenderam? É por isso que vem a graça. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir as 613 leis que vêm de Deus, né, ou de Moisés em si, porque a gente não consegue. O Espírito de Deus tem que habitar na gente para que consigamos assim cumprir isso, entendeu? E no livro de Romanos também, né, tem também falando sobre a lei. Romanos 6, versículo 14. Fala o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso quer dizer, rapaziada? Quer dizer que quando você está debaixo da graça, pessoal, o Espírito de Deus, ele habita em você. Quando o Espírito de Deus, ele habita em você, o pecado não tem poder sobre você. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não habita onde tem pecado, entendeu? Ele é puro, né? Não tem pecado. Então o pecado, ele não tem autoridade sobre você se você estiver debaixo da graça. Vocês compreenderam? No mesmo livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 6, certo? Fala o seguinte: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, ou seja, presos. A lei prendia os israelitas, entendeu? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, certo? Ou da lei em si, né? Isso é uma junção de vários versículos, né, onde fala da graça, onde fala da lei. Você vai ter muitos outros versículos que falam da graça e da lei, mas o resumão disso aí é o que é, rapaziada? As religiões, elas vivem debaixo da lei, e a palavra fala: quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição, certo? Por quê, rapaziada? As religiões, elas não seguem as 603 leis de Moisés, certo? Tirando o judaísmo, digamos assim, né? Mas as religiões, elas construíram suas próprias leis, certo? Você tem a igreja católica, os evangélicos e um monte de outras. Todas elas têm suas leis. Então, digamos assim, na desenvoltura da religião, no mover da religião, no agir da religião, eles pensam que se você cumprir todas as leis, você está santificado e justificado pelas suas ações. E isso é um tremendo de fake news, enganação, rapaziada. Você sabe por quê? Porque você não consegue cumprir, entendeu? Vou citar um exemplo bem simples que eu já citei aqui, mas vou citar de novo. Nos Estados Unidos tem pena de morte para quem comete alguns certos crimes. E nem porque existe a lei de pena de morte, esses crimes deixam de acontecer. Sempre você vai ver um ou outro sendo condenado à pena de morte. Por quê? Porque a lei não segura ninguém, entendeu? Mas o Espírito de Deus, a graça dele sobre nós, né, faz com que impeça você de praticar coisas erradas, certo? Vamos fazer assim, ó. Se a gente tá no pecado, tá no mundo dos mortos, certo? Tá no pecado, tá morto espiritualmente, você está no Hades, digamos assim, né? Ou no Sheol, tanto grego quanto latim, tanto faz. Mundo dos mortos. Está no pecado, está desligado de Deus, está no mundo dos mortos. A lei, rapaziada, ela não tem autoridade de te tirar de lá e te ligar de volta a Deus. Vocês entenderam? Não tem nada que você pratique na lei que vai fazer você sair do mundo dos mortos, da enganação, e se ligar a Deus. Esse é o resumo. Não tem lei
Não tem lei do judaísmo, não tem lei do cristianismo, não tem lei de religião que vai fazer você sair do pecado e te ligar de volta a Deus. Não existe. Você pode praticar todas as leis, todos os rituais, tudo que tiver na Bíblia. Você não vai conseguir, através da lei, se ligar de volta ao Pai. Por quê, rapaziada? Porque depois que o Messias veio, né, depois que João Batista começou, aí é pela graça. Por que que não é pela lei? Porque para você não se vangloriar, né? Vou dizer, por exemplo, se for pela lei, como era na época dos fariseus, eles enchiam os peitos para falar que eles praticavam a lei de Moisés. E se você desse uma escapadinha, uma derrapada, você era sacramentado, digamos, pregado no madeiro. Eles te apedrejavam, certo? Então, vamos trazer para hoje. Quem vive na religião, vive na lei. As religiões, elas estabelecem leis, certo? Leis essas baseadas dentro da palavra de Deus. Só que você não consegue ser liberto por lei. Você vai lá dentro de uma igreja, certo? Você vai se converter, beleza? Você vai seguir todas as leis daquela religião específica, fazer tudo aquilo que eles pedem para você fazer. Aquilo não vai te ligar a Deus, em hipótese nenhuma. Nenhuma. Aquilo não te tira do mundo dos mortos, certo? Da enganação e te liga de volta a Deus. O único que tem capacidade de fazer isso é Yahushua, aquele que salva, o Espírito de Deus, o Filho, certo? É Ele que vai te convencer a sair do pecado, do mundo dos mortos, e Ele vai te ligar de volta no papai. Vocês entenderam? Então não é pela lei, né? Igual as religiões praticam. Como diz a palavra e o que acontece? Se você tem o Espírito de Deus em você, você saiu do mundo dos mortos, você se ligou a Deus, certo? O Espírito de Deus, ele dificilmente vai deixar você praticar coisas erradas. Você entendeu? Se você pratica depois desse acontecimento, você não é resgatado de novo, certo? Você vai ficar ali pro resto da sua vida até você morrer. Se você está no mundo dos mortos, o Espírito de Deus, pela graça, de graça. Por quê? Porque a gente não merece. A gente é pecador. A gente nasceu no pecado. Mas pela graça. Uma coisa, um favor não merecido. Porque a gente não merece. Ele vai pegar você lá, te preparar e te ligar de volta no Pai. Se você fez isso e você voltou pro ponto zero, meu amigo, game over para você. Ele não vai lá te buscar de novo depois que você tem o conhecimento. Depois que você se liga a Deus de novo, ele não vai lá te buscar de novo. Você vai ficar a eternidade, digamos assim, o fim da sua vida no mundo dos mortos, na enganação. Vocês compreendem? Então a graça, rapaziada, é a que te tira. É o favor não merecido. É o Espírito de Deus que pratica essa ação de tirar você do mundo dos mortos, de te ligar de volta a Deus. A lei da religião não vai fazer isso. Você vai ter vários exemplos, certo? De pessoas que estão dentro da religião praticando várias leis religiosas, beleza? E estão cegas. São pessoas que vão bonitinhas, bem vestidas para a igreja, louva lá, certo? Prega a palavra, mas a pessoa está cega. Ela não foi resgatada pelo Espírito de Deus. Ela não está ligada a Deus. Você entendeu? Por quê? Porque a graça ainda não alcançou.
a pessoa. Porque ela não quer. Porque para você receber a graça, o coração tem que estar aberto para receber. Se você está com o coração fechado, tem, digamos assim, dificuldade em perdão ou rancor de alguma coisa, essas coisas sim, não vai dar, irmão. Não vai dar, certo? Fica aí o vídeo para vocês, tá? Pela lei, pela graça. Pela lei não vai, mas pela graça vai. Praticando as religiões não vai, mas Yahshua, aquele que salva, te tira do mundo dos mortos, rapaziada, certo? Te tira do pecado. Ele não vai te salvar depois que você morrer, fisicamente. Isso a palavra de Deus não fala, certo? Fica aí o vídeo de hoje, até o próximo e falou!